A advogada Karime Costa Lunga fala sobre direito de família e férias escolares. Bom dia, o meu nome é Karime Costa Lunga, eu sou advogada atuante na área de Direito de Família e Sucessões e estou novamente aqui com os senhores no Sinta-se Bem para falarmos sobre direito de família. Não é? Na realidade, o tema que nos traz hoje maior preocupação é o que fazer, como administrar as iminentes férias das crianças que estão dentro de casa conosco, ou seja, muitas escolas, de acordo com a faixa etária da criança, estão realizando atividades, seja via Zoom, Google Meet, não faz muita diferença a via, não é o programa. Mas o fato é que algumas e muitas escolas estão realizando atividades e fazendo com que as crianças cumpram calendários e cumpram tarefas, e isso também, por outro lado, traz um senso de rotina, de propósito, para que essas crianças não se sintam num eterno período de descanso e de relaxamento. Né? Ocorre que no momento em que o calendário é cumprido, não é, e se assim entenderem os dirigentes das questões de escolas e colégios, não é, no momento em que é cumprido o calendário, há necessidade de que seja estabelecida a tão esperada o chamado descanso, não é? As férias escolares. E aí que entra a nossa atuação como advogados de direito de família, porque quando nós estamos tratando de crianças que são filhos de pais separados, como serão administrados esses períodos, não é? A criança hoje, não se sabe exatamente até quando, ficará trancada em casa, não é? Ou pelo menos encerrada dentro de um estabelecimento, pode ser um pouco na casa do pai, um pouco na casa da mãe, mas não existe, por exemplo, liberação para que se possa viajar, deslocamento de uma cidade para outra. Não é que estejamos vivendo sob a iminência de ordem, de toque de recolher, não é isso. O fato é que estamos todos forçados, de alguma forma, a permanecer em casa. Para a nossa própria segurança, para a segurança dos nossos filhos, para a segurança dos nossos pais. Ocorre que quando existe a guarda compartilhada de uma criança, fruto de um casamento desfeito, de uma união desfeita, ou até mesmo fruto de um relacionamento que não teve como mote a própria união entre os pares, não é? Essa criança precisa de um alerta, precisa de uma atenção para que se possa determinar como o período de férias da criança vai ser dividido. Em que porção de dias, entre quem, entre pai e mãe, ou a criança vai ter chance de ficar um pouco com os avós, não é? Nós temos o exemplo do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, que agora, no final dessa semana, está antecipando o feriado de Corpus Christi para dar conta dos calendários e dos prazos, e isso é um exemplo que eu trago para os senhores, para que nós possamos considerar muito até, se possível, um acerto entre os pais, para que não se tire o foco da criança, não é? Isso significa, se formos antecipar esse período de convivência com um ou outro genitor, que isso seja feito no bem-estar da criança, não é? Então, para evitar deslocamentos, para evitar modificação de rotina, o mínimo possível, não é? Para que a criança tenha sempre aquela segurança, aquela sensação de segurança de estou com meu pai ou estou com a minha mãe e durante tanto tempo eu ficarei com ele, seja época de aula ou seja época de férias, não é? Sabe-se que no momento em que um casal procede à separação ou ao divórcio, não é? Fica estabelecida a convivência com os filhos menores, se existirem. E quando nós falamos de convivência, estamos falando do pernoite, estamos falando do período de férias, feriados, as festas de final de ano. Isso costuma ser usufruído pelas crianças em companhia dos pais, mas de forma alternada. Por exemplo, um Natal, um ano com cada um e assim por diante. Então, o meu chamado hoje, o meu alento é para que nós consigamos ser flexíveis nesse momento de estabelecer o convívio com os filhos de pais separados, para que não se busque efetivamente só seguir o que está nas normas entre o casal ou na decisão judicial
e sim consigamos voltar os nossos olhos para o bem-estar da criança. Isso pode significar que essa criança fique um pouco mais com o pai ou um pouco mais com a mãe do que aquele período disposto pelo magistrado ou até mesmo acertado entre os casais. Não é? O importante é que a referência do menor não seja perdida, não é? E que qualquer mudança no seu dia a dia não signifique uma diminuição de confiança, uma diminuição de segurança, que é o sentimento que todos nós, pais, temos que procurar crescer, fazer com que cresçam em nossos filhos. Né? Eu agradeço muito a sua companhia, a sua participação, espero que fiquem bem e estaremos juntos novamente na próxima semana. Muito obrigada.